Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. E quem vos fala é o Rafa e hoje é um dia especial, gente. Porque quem acompanha o podcast há um pouquinho mais de tempo sabe que existe um motivo muito especial para que nós sejamos chamados de Triângulo Nerd. Porque nós começamos esse podcast como 3 integrantes. Infelizmente, ao longo do caminho, nós tivemos que dar um até logo para um de nossos integrantes aí, que teve algumas responsabilidades que o impediam de participar aqui das nossas gravações, de assistir aos conteúdos que nós iríamos gravar, etc. No entanto, hoje é o dia do retorno dele, do único, do grande e único Lucas. Seja muito bem-vindo, meu querido, de volta ao nosso Triângulo Nerd Podcast. Assim como nos livros de Tolkien, o retorno do rei chegou. Eu estou de volta. Fala, galera. Sai Lucas cinzento, volta Lucas branco. Exatamente, fui ao inferno, lutei e voltei muito mais poderoso do que antes. E agora, para cravar o episódio que inicia o Triângulo Nerd, né? Porque vocês que estão nos ouvindo não sabem, mas há mais de 10 anos atrás surgia o Triângulo Nerd Podcast, em um formato completamente diferente, de uma forma completamente diferente, mas com o mesmo elenco. Eu, o Rafa e o Bruno. Bruno que não pode estar com a gente hoje, mas a gente vai fazer esse especial assim mesmo, em homenagem a ele está aqui em espírito com a gente, né? É isso aí, infelizmente ainda não é o retorno do trio completo, porque nosso querido Bruno infelizmente está doente e não vai poder participar hoje, tá meio arriado, mas se Deus quiser, na próxima gravação ele estará de volta. Mas, sem mais delongas, hoje nós vamos falar da série Percy Jackson e os Olimpianos, que chegou ao seu final aí durante a semana da gravação desse podcast. Sem mais delongas, vamos lá! Percy Jackson e os Olimpianos é uma série que foi lançada aí pelo Disney+, teve 8 episódios em sua primeira temporada, e é uma série que tem base na história criada, né, escrita por Rick Riordan. Essa história, ela faz parte aí de uma saga de 5 livros inicialmente, que é chamada de Percy Jackson e os Olimpianos, e teve como primeiro livro O Ladrão de Raios, lançado aí mais ou menos em 2005, se não me engano. A série de livros, ela teve 2 adaptações para os cinemas, né, dos seus 2 primeiros livros, que não fizeram assim muito sucesso com o público, principalmente com os fãs, já que são adaptações muito, muito diferentes das histórias dos livros. Inclusive são adaptações que o próprio Rick Riordan, né, o autor dos livros, ele realmente detesta. Teve até um shade em relação a isso dele no Twitter aí, porque ele reclamou de algumas pessoas estarem comparando a série com os filmes. E, abre aspas, ele falou que devemos normalizar esquecer filmes ruins. Então, ele foi chamado aí, né, fez essa parceria, digamos, com a Disney para lançar uma versão muito mais fiel à sua visão da história, né, uma adaptação muito mais fiel aos livros. E assim, já podemos falar aqui, já posso adiantar que, independente da qualidade que nós vamos discutir, ela realmente é uma adaptação muito mais fiel aos acontecimentos dos livros. Então, como eu já disse, a série ela teve 8 episódios, ela encerrou aí o seu lançamento agora finalzinho de janeiro. Ela tem como protagonistas o Walker Scobell como Percy Jackson, a Leah Jeffries como Annabeth, o Arian Cihandri como Grover e diversos outros atores aí interpretando os já conhecidos personagens do livro, como Chiron, o Ares, Poseidon, Zeus, Hades, a Sally Jackson, Luke Castellan, dentre outros. Mas enfim, indo para os nossos comentários, gente, lembrando, aqui nós falaremos com spoilers, beleza? Teremos spoilers da temporada inteira. Comentaremos a temporada inteira aqui, beleza? Então fique por sua própria conta e risco, caso você não tenha assistido. Lucas, em homenagem aí ao seu retorno ao podcast, faça as honras e comece aí comentando quais são suas primeiras impressões, né? Quais são suas opiniões sobre essa primeira temporada de Percy Jackson. É até difícil pra mim falar de Percy Jackson, porque... Difícil não. É fácil, só que é difícil eu ter que me resumir, porque senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro e ia gravar um podcast de 7, 8 horas aqui brincando. Porque Percy Jackson fez parte da minha adolescência, fez parte da minha infância. Eu li os livros emprestados do Rafa, inclusive, né? O Rafa tinha os livros, eu peguei emprestado, li todos, devorei. São livros muito, muito bons.
Naquela época, pra mim, já era bom, e agora, se eu for reler, eu tenho certeza de que vai ser uma experiência completamente nova, mas ainda vai ser muito boa. O Rick Riordan, ele é muito bom em escrever mitologias, em trazer essas mitologias pro nosso mundo atual, digamos assim. Não é pra tanto que ele não para até hoje, né? A gente já tem 3 sagas de livros do Percy Jackson, tem um monte de outras mitologias sendo exploradas, crossovers entre essas mitologias de livro do Rick Riordan, e 300 adaptações que já tiveram e estão por vir, né? Tanto de Percy Jackson quanto dos outros mitos dos livros do Rick Riordan. Pra mim, a série, agora falando um pouco sobre ela consegue adaptar muito bem esse primeiro livro. No começo, eu achei que ela tava indo muito rápido até. Só que no final, deu pra ver que o livro ele não é tão grande assim, né? Como outros livros que a gente geralmente tá acostumado a ler, né? Um Senhor dos Anéis da Vida, ou um livro do Stephen King, dependendo de qual livro seja, né? O livro de Percy Jackson ele não é tão grande. A diferença é que, quando você traz um livro para um recurso audiovisual, você vai enxugar muitas páginas. Porque no livro, você tem que ter um esmero de detalhar a cena, de falar como o personagem está vestido, se for relevante para a cena, qual o cenário que ele está vendo, o novo personagem introduzido, como ele é, a altura, a cor, etc. Já no recurso audiovisual, você não precisa ficar, então eu vi um homem de cabelos brancos que vinha até mim, corcunda. Não precisa disso, a gente tá vendo. Então você enxuga muitas páginas do livro, já mostrando pra gente e fazendo com que a gente escute os personagens. Então eu achei que a série ela tava meio rápida demais, só que ao mesmo tempo eu parei pra pensar. Eles estão adaptando direto do livro, quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, por exceção de algumas cenas que ficam faltando e outras cenas que tem a mais. E a gente vai entrar nesse quesito aí nos próximos episódios, né? Nos episódios principalmente finais, que vão colocando coisa a mais e tirando coisas que não tinham, que tinham no livro. Cough, cough, cena do escorpião. E eu acho que a série ela fez um bom papel como adaptação. Claro, tem erros aqui e ali, tem personagens, já quero até começar a abordar esse ponto, né? Existem personagens que estão adaptados aqui para atores completamente diferentes das descrições do livro. Eu acredito que 3 adições boas à série, e pra mim não influenciou em nada, é o elenco principal. O Percy Jackson, a Annabeth e o Grover. Eu acho que pra mim, essas 3 adições no elenco principal da série são maravilhosas, os atores são muito bons. Principalmente quando a gente fala de crianças. Crianças em set é muito difícil de você dirigir. E eu acho que os atores mirins, eles são muito bons. Eles entregam cenas boas, principalmente nas cenas de flashback do Percy Jackson criança. E aquele ator que faz ele criancinha, ele é muito bom, cara. Ele passa aquela sensação de criança abandonada pelos pais mesmo. E é isso que o Percy Jackson é, né? Ele é teoricamente abandonado pelo pai. Mas ele ainda passa a sensação de tristeza, de melancolia e de solidão, porque literalmente ele só tem a mãe. Então pra mim esse ator mirim, ele entrega muito. Já tem outras adaptações de atores que não ficaram tão boas, mas eu vou deixar pra depois. O nome do ator mirim é Azriel Dalman. Bom, falando agora, né, trazendo pra minha vivência com Percy Jackson, cara, bom, como o Lucas falou, né, a nossa amizade, ela meio que realmente começou por causa dos livros. Eu acho que quando a gente meio que se conheceu, eu devo ter comentado, a gente deve ter chegado nessa temática, eu acho que eu comentei que eu tinha os livros, e o Lucas pediu pra ler. E aí, pelo fato de eu ser meio chato com as minhas coisas, pra ele comprovar que ele ia cuidar bem dos livros e que ele ia ler rápido, ele basicamente vinha pra porta da minha casa ficar lendo os livros que eu emprestei pra ele. E a partir disso a gente foi conversando e tal, e foi se formando essa amizade aí. Então, para além do que ele comentou sobre os primórdios do Triângulo Nerd, que foi quando a gente era bem molequinho ainda, e tentou começar a gravação de vídeo, de podcast, na época a gente nem conhecia podcast, né? Mas de vídeo e tal, que claramente não deu certo. E bem antes disso, né? Eu acho que o Percy Jackson, ele teve um papel fundamental de unir a gente, realmente. E depois eu conheci o Bruno através do Lucas, enfim. Então é uma história que faz parte das nossas vidas como amigos, né? Como colegas. E também faz parte da minha vida como leitor, porque Percy Jackson e a série Rangers, A Ordem dos Arqueiros, foram as 2 primeiras sagas de livros, sagas literárias que eu li na minha vida. Então, realmente,
é algo que tá completamente intrínseco, interligado na minha história nerd, na minha história de amizades até. Então é algo que é especial na minha vida, né? E quando eu comecei a assistir a série, eu confesso pra vocês, e a gente vai se aprofundar daqui a pouco, né? Que eu não curto, de verdade, pra mim, os 2 primeiros episódios são os piores episódios da série. Eles são muito, muito, muito corridos, muito corridos. Pra mim, eles jogam, eles vomitam muitas informações, muita coisa que no livro é trazida bem depois, ao menos ao longo ali dos acontecimentos, do passar da história, é vomitada no primeiro episódio, meio que de qualquer jeito. Pra mim, assim, o primeiro episódio, eu acredito realmente tenha sido o primeiro a ser gravado, porque pra quem não sabe, não necessariamente os episódios, e assim como num filme também, eles não necessariamente são gravados linearmente, né? Ou seja, às vezes tu tem, por exemplo, cenas do primeiro episódio sendo gravadas, cenas do 7º, enfim. Algo que já não incomodou o Lucas, por exemplo, já me incomodou um pouco no início, que foi a atuação do Walker Scobell como Percy. Pra mim, ele era muito inexpressivo, muito bobão, pateta, assim, e tudo bem, talvez até o Lucas argumente que isso tem um pouco realmente do personagem em si, talvez no início da história e tal, mas realmente não me cativou. Ele não tava me fazendo querer acompanhar a história daquele personagem, por mais que seja um personagem que eu já conheça. Eu li, como eu falei, os livros quando eu era criança e eu reli mês passado, antes do lançamento da série, né, em dezembro, e talvez isso até tenha me deixado um pouco mais cri-cri até pra assistir a série, porque eu tava lembrando ali, tava com todos os detalhes, estou ainda com a maior parte dos detalhes do livro muito vivos na minha mente. E realmente me incomodou muito isso. Mas com o passar da história e de outros elementos sendo apresentados, algumas mudanças que eu fui curtindo, como o Lucas falou, algumas também eu não gostei, mas teve algumas mudanças que eu curti, eu fui me adaptando ali e acho até que foi melhorando também a própria atuação do Walker Scobell, a dinâmica dos 3 protagonistas também foi melhorando e tal com o passar da série, então isso tudo foi me cativando. E claro, né, eu acho que tem essa coisa, sim, da satisfação de ver uma história que tu acompanhaste, né, que tu tanto tempo esperava para ser adaptada de uma forma mais fiel, finalmente, realmente, ver essa adaptação, né, ver ela chegar às telas. Então, isso tem essa satisfação, mas, enfim, eu vou passar pro Lucas de volta pra gente começar a se aprofundar nos episódios, mas eu confesso que no final das contas, assim, no saldo final da série, eu ainda fiquei com um gostinho agridoce de que ela poderia ter sido muito melhor do que ela realmente foi. Vamos começar aí pelo começo. Os primeiros episódios ali, principalmente os 2 primeiros episódios que foram lançados de uma vez, cara. O que tu achaste dos episódios? E aí, enfim, vai desenvolvendo aí teus argumentos. Cara, os primeiros 2 episódios, eles moldam o que a série vai ser. Na maioria das séries isso é assim, só que dependendo, claro, do estilo de diretor e roteiro, a série vai se moldando ali no seu desenvolvimento. Só que série da Disney, já tem um tempo que eu tô vendo, as adaptações de séries live action Disney, elas têm um formato meio que parecido. E devo ousar dizer até infantiloide. Percy Jackson é a mesma coisa, ele segue na mesma pegada. Eu sinto falta de ousadia em Percy Jackson, e nesses primeiros episódios eles já cantam essa bola pra gente direto. Falta um pouco de coragem. A gente vê nas cenas iniciais, né, quando o Percy Jackson é introduzido a gente, ele vai na escola, etc e tal, né, e já tem aquelas cenas iniciais ali do Quirrell entregando a caneta pra ele, que é o professor, né, e tal. E tipo assim, a gente tem uma adaptação até que decente ali de como foi no livro, né, falta um pouco de emoção, e aí isso vai piorando com o passar do tempo, tá? Mas nesse primeiro episódio já começa assim. Falta um pouco de emoção nas lutas. Quando ele é atacado pela Lecto a primeira vez, a cena simplesmente assim, ó, bom, ele é atacado, ele sem querer enfia a espada nela e ganha a luta. E ele há um banho de água fria em você que tá assistindo. Cara, eu vou te interromper meio segundo só pra falar que realmente eu odeio essa cena. Ela é muito, muito ruim. Só isso. É um banho de água fria pra você que tá assistindo. Quando você tem toda uma cena de perseguição, de luta no livro, quando você tem um tchan a mais, você tem, inclusive, já vou começar falando aqui desse primeiro e segundo episódios aqui, é no primeiro já que ele chega no acampamento meio sangue, né, e que a gente tem uma falta essencial de Grover. Tá faltando Grover na série, eu não sei se você concorda comigo, Rafa.
Sim, eu acho que até o background do Groove é relacionado à busca dele com o Pan e algumas questões pessoais dele ficam muito escanteadas ou até inexistentes na série. Faltou mesmo bastante, não só nos primeiros episódios, mas ao longo da série como um todo. Exato, então assim, você vê aqui no começo que falta um pouco dessa dinâmica Groover e Percy que vai se decorrer da série ou do livro, né? Falta um pouco aqui na série. E aí pronto, a gente já passa para outra falta de ousadia da série. E ele chega em casa para encontrar o bendito do padrasto dele. Cara, nos livros é descrito que ele é um homem que fede, ele é um homem nojento, ele é um homem que é muito bravo, que ele é muito irritado. E é esse o propósito da Sally Jackson tá com esse cara. Porque é descrito que o fedor dele é tão grande que afasta as outras criaturas de perto do Percy. E na série, é um cara comum. É um pai de família qualquer, que só quer que a mulher vá pegar cerveja pra ele ver o joguinho. Ele até, assim, levanta um pouco a voz. A série levanta a voz de volta pra ele e ele acata e pronto, acabou. Óbvio, a gente não vai trazer uma cena pesada, uma cena de abuso, né, físico ou até mental, numa série que é pra crianças, claro. Só que ele é muito fraco. Tipo, não tem um motivo pra Sally estar com esse cara. Venhamos e convenhamos. Mas ainda assim ela tá. E falta um pouco desse tipo de atitude. E do nada ela pega as coisas e, filho, vambora e tal, e começa o degringolar da série do nada. A gente não é mais apresentado, e falta isso nesses primeiros episódios, né? Ao universo do Percy humano, e eu acho que a série peca muito nisso. A gente não é apresentado ao cenário. Claro, é um cenário real, né? A gente tá ali vivendo no mundo real do Percy Jackson, junto com o Percy Jackson. Mas eu acho que a série peca um pouco nisso também, de abrir um pouco a câmera. Não sei se o Rafa percebeu tanto isso, mas nas cenas do mundo real, a câmera geralmente fica em plano mais fechado. Ela fica mais voltada ali pros atores. Quando você entra em lugares como o Olimpo, o Hades, a câmera já amplia e já mostra o plano todo aberto. Isso é muito legal, porque dá pra ver que o CGI foi bem trabalhado, tem um cenário muito bem feito, entre aspas, realista. Só que falta um pouco isso também no mundo real, sabe? Mostrar que existem pessoas vivendo naquele mundo. É um perigo real das pessoas serem atacadas, serem mortas. Essa dinâmica da névoa, que é meio confusa também. Tipo assim, tem um monstro atacando e perseguindo e derrubando o carro, só que as pessoas estão vendo só o quê? O carro mexendo do nada e sendo revirado. Então eu acho que falta um pouco disso no mundo real do Percy. Só que a série ela acaba ignorando completamente isso pra ir pro plano divino. Ela já quer passar direto pro mito. E não tem aquela magia que só o Percy Jackson tem, de trazer os mitos gregos pro mundo moderno, pro mundo real. Cara, eu concordo com essa questão da ousadia que tu falaste, assim, e eu vou além nesse quesito da construção do Percy, da parte humana, digamos assim, da vivência humana dele, porque a vivência humana dele é o que nos conecta com ele, é o que dá peso pra muita coisa das atitudes que a gente vê sendo tomadas, tanto por parte da mãe dele, quanto por parte dele. E isso, cara, dá um peso pra nossa conexão com o Percy, pra nossa conexão com a Sally e pra história deles dois, cara, pro amor de mãe com filho. E no livro eu consigo, assim, é muito palpável, sabe? Como tu falou, o fato dela tá com esse cara, porque ele é um lixo, mas assim, além disso, porque isso a gente descobre mais pro meio do livro. Mas além disso, cara, o quão amoroso o Percy é com ela, sabe? O quão amorosa ela é com o Percy ele fala sobre como ela sofre na mão daquele cara. No final do livro, inclusive, é citado que ele sabe que a mãe dele provavelmente já sofreu violência física. Então, assim, cara, eu concordo quando tu fala que, tipo assim, no final das contas, tu não fica sabendo por que ela tá com esse cara, entendeu? Porque não faz sentido ela tá com ele, sabe? E eu acho que todo o peso daquela situação, das interações dele no livro, assim, da história dos dois, da resistência dela de levar ele, da forma como ela conversa com ele sobre o pai, tu percebe, é palpável o quanto ele sente falta da figura paterna com ele, sabe? O quanto a mãe dele sofre com isso, o quanto a vida deles foi complicada. Então, cara, tudo isso é muito palpável e faz com que a gente se conecte com o Percy, com a história dele, com a jornada dele, com o fato dele querer voltar pra mãe dele. Além da construção mesmo da amizade dele com o Groover, sabe? Porque tu vê também quanto o Percy sofre na escola, quanto ele precisou, essa
característica dele de personalidade, de ser ousado, de ser até desafiador, né, de autoridade e tal, de não ser muito obediente, isso veio também muito pelo fato dele não se encaixar na sociedade. E eu não sinto isso na série, eu não sinto esse desencaixe dele da sociedade, o quanto ele sofre bullying, o quanto ele sofre com professores e tal. Então, tudo isso, pra mim, realmente fez muita falta inicialmente. Eu acho que ao longo da série, e ali mais pro final, por exemplo, o penúltimo episódio, eu acho que ele consegue corrigir bem essa questão do amor da mãe dele com o Percy, da ligação deles dois e tal, a existência do Percy sendo filho de Poseidon e a falta do Poseidon ali, né, ou no caso da figura paterna, também afetou a vida dos dois e tal. Eu acho que isso é corrigido, mas isso é corrigido no penúltimo episódio, sabe? E ao longo ali do início, da construção inicial, pra mim fez muita falta. A série, ela acabou se preocupando no início muito mais, como eu disse, em vomitar todas as informações bases de quem o Percy é filho, de como é que funciona aquele universo, de que os deuses existem, de que isso, de que aquilo, enquanto o livro ele trabalha muito mais ali com um certo mistério em relação a isso, do Percy tentando entender o que de acho tá acontecendo, né? E a série ela já quer, tipo, falar logo o que tá acontecendo de uma vez, e ela esqueceu de fazer essa construção mais dramática, de personagens, de conexões realmente que são essenciais para essa jornada. Por isso, pra mim, que os 2 primeiros episódios, eles são realmente os piores da série. Pra mim, eles são corridos, é muita informação jogada, assim, de uma forma esquisita. A atuação do Walker Scobell, pra mim, não tá encaixando nesse episódio, sabe? E eu vou falar uma coisa que, assim, me incomodou ao longo da série inteira, cara. Tu falaste bem que os 2 primeiros episódios, eles dão um tom da série, e eu acho que isso também diz respeito muito sobre a direção dos episódios e tal. E edição. E, cara, uma coisa que me incomodou para um caralho a série inteira é essa merda desse corte seco que tem um monte de cena. Porque o que acontece é que os episódios, eles perdem a fluidez, os acontecimentos, eles perdem a fluidez e faz com que pareça que tu tá acompanhando um monte de picote que foi interligado de um jeito não muito cuidadoso. É a antologia Percy Jackson, né? Parece que você tá vendo uma antologia em formato de série ali, né? Isso, tipo assim, as cenas parecem que elas estão coladas no cuspe, entendeu? Então essa característica, cara, me incomodou assim muito, muito, muito. Parece uma cena não, mas parece uma série, um estilo muito Disney Channel. Tipo, parece que eu tô assistindo um bagulho Disney Channel, só que, cara, Percy Jackson nunca foi Disney Channel. Tipo, ele é sim uma saga infanto-juvenil, beleza, mas o perigo, o peso dos acontecimentos, a dificuldade de atravessar, sabe, os perigos, de vencer os adversários e as adversidades, eles são sempre muito sentidos e muito claramente transpassados pro livro. E a série, aí eu acho que a gente pode entrar pros outros episódios, a não ser que tenha mais alguma coisa dos 2 primeiros pra comentar, mas os outros episódios, eles são mais ainda prejudicados. E ainda mais essa falta de perigo, sabe, que a gente consegue sentir tão bem. Então, realmente, eu acho que eu não poderia concordar mais contigo. Faltou ousadia, faltou um pouco mais de coragem pra Disney fazer essa série não tão infanto-juvenil. Ainda que tenha, assim, alguns pesos de algumas situações e tal, alguns perigos, mas, de modo geral, acho que foi com tudo muito, muito, muito atenuado. Sim, cara. Eu acho que falta realmente um pouco disso. E os outros episódios, eles realmente ficam mais prejudicados por essa falta de ousadia. E só um último comentário aqui sobre os primeiros episódios como eu disse, o Groover faz muita falta, porque ele é um personagem secundário aqui. Teoricamente, o Groover, ele faz parte do elenco principal. Ele é o melhor amigo do Percy, ele é o guia dele, e o Groover, ele sente muito quando as coisas acontecem com o Percy, porque, querendo ou não, ele se sente responsável, ele se sente protetor. E como a gente vê na série também, ele já falhou uma vez com um grupo, que foi o grupo da Thalia, da Annabeth e do Luke, né, como o sátiro protetor. E ele não quer falhar de novo com o Percy. Só que o que acontece é uma cena durante a luta contra o Minotauro, logo quando o Percy ele tá entrando no acampamento meio sangue, que o Groover acaba desmaiando e o Percy que finaliza o bicho. Aqui na série a gente não tem essa cena, né? O Percy ele consegue derrotar o Minotauro e eles entram no acampamento e nada acontece. Só que no livro, o Groover ele perde a chance de ter a licença para procurar Pan. Isso mexe com a cabeça dele, que é justamente a motivação para que o Groover possa ir para a missão junto com Percy Jackson até o Hades, de procurar, de resgatar o raio. Aqui na série, a gente tem muitas motivações ruins, só que em alguns momentos eles sabem aproveitar essas motivações ruins para fazer coisas boas, mas a gente já vai chegar lá.
Só que nesse quesito do Percy no começo, a motivação dele de ir buscar o Hades é a mãe. Inclusive, vai aí uma crítica muito forte minha. Ele quer salvar a mãe dele. Ponto. Esse é o objetivo principal, inicial do Percy Jackson. E aí ele vai pro oráculo, e o oráculo fala que um amigo dele vai trair, que ele vai falhar em trazer de volta aquilo que mais importa pra ele. Enfim, faz a profecia. Aí ele tem a brilhante ideia de, vou levar a Annabeth porque a gente não é amigo. E vou levar o Groover porque ele nunca me trairia. O quê? Percy, tá faltando algum parafuso na tua cabeça, porque não é, sabe, não faz sentido essa escolha de grupo aqui que o Percy faz. Mas enfim, inclusive a batalha campal, eu acho que faltou um pouco de cena. Eu acho que nesse começo a gente tem a guerra pelo estandarte, né? Caso eles se dividem, tinha o grupo que pega o estandarte, é líder do acampamento, etc. E essa guerra, cara, no livro, ela é muito boa. Ela começa a detalhar muito bem a dinâmica do acampamento meio sangue pra gente. Essa batalha, pra mim, ficou muito sem graça. Enquanto no livro, como tu mesmo falou, ela traz muito da dinâmica, não só do acampamento, mas ela constrói também as características da Annabeth, do Luke, sabe? Eu acho que tem toda uma construção ali das personalidades deles, de como o Percy se relaciona com eles, etc. E é muito importante. Além de que, é por causa dessa batalha que ele é revelado, né? Como filho de Poseidon. Que pra mim, eu imaginava que na série seria muito mais, assim, um clímax, essa revelação, e pra mim foi muito anticlimático, sabe? Foi bem anticlimático, né? Inclusive, eles não tem essa cena na série de quando ele é aclamado como filho de Poseidon, todo mundo se ajoelha pro Percy, né? Como se ele fosse, caramba, ele é tipo uma divindade aqui no acampamento. E o Percy parece só mais um na série. Eu vou voltar no assunto que o Rafa falou, sobre a falta de exploração, digamos assim, né, de personagem, a falta de desenvolvimento de personagem e de interação de um personagem com o outro. O Luke, ele é muito importante pro primeiro livro, principalmente. Ele vai ficar um pouco mais importante lá na frente, com o passar dos livros e da série, provavelmente. Só que aqui no primeiro livro, ele tem uma relevância muito grande. Ele tem que ter um desenvolvimento bom e principalmente a amizade dele com o Percy. Lá na frente, a série conserta novamente usando de retcons, da mesma forma que ela faz com o Percy abandonado pelo pai e, né, do lado da mãe. Ele tenta fazer retcons no último episódio, ainda por cima, pra ter essa intimidade do Luke e do Percy. Aqui a gente tem umas cenas do Luke ensinando ele vamos descobrir o teu talento, vai lá, arco e flecha, caça, forja. É isso, né? Tipo, é bem resumido, digamos assim, e do nada eles já são melhores amigos BFF e o Percy confia no Luke com a vida, sabe? Falta um pouco dessa interação. A Annabeth, a mesma coisa. Falta um pouco dessa intimidade dos dois. Tudo bem que eles vão ficando mais íntimos depois, né? O decorrer da série. Só que aqui nesse começo, a Annabeth, ela só parece uma esquisita stalker pro Percy, sinceramente. E aqui, na luta da batalha contra o estandarte, que ele luta contra a Clarice, falta um pouco de emoção. Tanto na luta mesmo dele contra a Clarice, mas eu acho que ainda é uma das melhores lutas da série. Mas no momento em que ele é aclamado como filho de Poseidon. Falta emoção, de fato. Falta um pouco dessa maturidade da série pra saber que não é só uma série para crianças, mas é uma série infanto-juvenil e, óbvio, vão ter fãs de Percy que cresceram com o passar do tempo, que leram os livros e querem uma adaptação agora já adultos. Cara, eu acho que assim, o que a série mais sofreu é justamente pelo que a gente comentou agora há pouco sobre a questão da edição, de parecer uma colagem de melhores momentos, digamos, da história, ao invés de realmente parecer uma história que tá fluindo pra algum lugar. Essa edição prejudicou muito, muito pra mim, de verdade, gente. Mas, além da edição, e que eu acho que se relaciona com outro fator da série, que são a duração dos episódios. Percy Jackson, claramente, primeiro poderia ser uma série de 10 episódios, já bora começar por aí, mas ela foi uma série de 8, tudo bem, beleza. Só que ela tem em torno de 35, 40 minutos de duração. E tu percebes que isso prejudicou a série. No entanto, tipo assim, eu tenho que fazer um adendo que não muda o fato de que isso prejudicou a série, mas que talvez eu compreenda o porquê eles optaram por isso. No próprio Disney Plus tem um episódio que na verdade é um documentário de 50 minutos sobre o making of da primeira temporada. E lá, cara, dá a entender, porque o Walker Scobell, ele faz esse comentário, que a série, ela foi gravada em, se eu não me engano, 46 e 47 semanas. Gente, um ano, ele tem 52, se eu não me engano.
Isso é tipo 1 ano gravando uma série. Primeiro que assim, bora lá. Eu não sei se ele tava brincando, porque pra mim, gravar uma temporada em 1 ano literalmente, tu passar 1 ano gravando, pra mim soa muito inviável. E bora começar pra mim. Soa muito inviável, principalmente porque essa galera vai crescer, porque teoricamente a série teria que ter no mínimo 5 temporadas pra adaptar todo o arco de Percy Jackson e os Olimpianos. E se ela não adaptar os que vieram depois, né? As sagas que vieram depois. E então fica muito inviável. Mas se a gente pegar como base esse período ou um período próximo, realmente a série ela precisou desse período inteiro, desse período todo, né? E muito extenso, primeiro. Porque, e aí eu vou trazer já 2 elogios pra série, que são questão de realização de efeitos visuais. Eu acho que tem momentos sim que são ruins, tipo a cena de perseguição do Minotauro pra mim é horrível, a cena da praia, por exemplo, pra mim, já lá no último episódio, da luta deles, também fica meio mal feito, mas de modo geral, eu acho que a série, ela acerta bem, sabe, nessa questão de efeitos visuais, mas principalmente na questão de construção de figurino, construção de cenários. A série, ela também se dedicou pra também levar eles em alguns locais pra gravarem e tal, mas de construírem cenários muito legais. Nesse make-off a gente consegue ver que eles usaram uma tecnologia de telão pra construir, digamos assim, pra fazer com que eles estivessem em diversos lugares sem necessariamente precisar sair do set. Mas eu acho que eles conseguem unir isso, né, com as coisas mais reais que foram construídas pra série muito bem. E isso, pra mim, é algo que, como eu falei, com exceção de uma outra cena, de um ou outro cenário, eu acho que de uma maneira geral, a série manda muito bem. E além disso demandar tempo, demandar uma dedicação, a gente tem que levar outra coisa em consideração. Trabalha com muitas crianças. Crianças, elas têm um horário reduzido de trabalho, elas têm que estudar. No documentário eles mostram que eles tinham professores, porque enquanto eles não estavam trabalhando, eles estavam estudando, estavam tendo que fazer dever de casa, estavam tendo que fazer projeto de física, saca? Então, tu realmente tem limitações de tempo pra gravar com essa galera, sabe? E eu acho que isso faz com que eles tenham optado por esse tempo reduzido. Mas, voltando aí pra linha de raciocínio, esse tempo reduzido pra mim prejudica, sim, o desenvolvimento da série e muito, cara. Porque falta justamente tempo de tu trazer esses aprofundamentos, de tu trazer certos desenvolvimentos que, eu confesso, pelo menos na minha opinião, vai se corrigindo ao longo da série, sim. E a gente percebe isso, e por que eu digo também que a edição ela é prejudicial nesse sentido? Porque as construções de relacionamento, elas se dão justamente nas cenas ou nos momentos em que a gente tem os personagens em uma interação mais longa. Por exemplo, pra mim, onde se constrói melhor a relação de Annabeth e Percy é justamente na cena ali, na situação do parque aquático, quando o Arius manda eles lá para recuperarem o escudo. Porque é justamente uma cena, um acontecimento onde a gente tem eles durante, tipo assim, uns 10, 15 minutos ali interagindo no mesmo local, na mesma situação, passando pela mesma coisa, sabe? Sem aquela pressa de tu precisar trocar para outro acontecimento, de precisar trocar para próxima situação, sabe? Parece que a série, ela foi feita para uma criança de 5 anos, não no sentido do tom, mas no sentido de que é aquela coisa que precisa o tempo todo estar acontecendo 25 situações, que ela precisa avançar logo para que a pessoa não, para que o telespectador ele não se desconecte do negócio, ele mantenha a atenção. E o livro, apesar de terem coisas acontecendo o tempo inteiro, cada capítulo é uma coisa, sabe? E a série parece que cada episódio são 3 coisas, 4 coisas, e isso lima muito do tempo de certos desenvolvimentos. Então eu acho que realmente a série vai melhorando essas relações, melhorando essa integração do grupo, até que no final, pra mim, por exemplo, eu comprei a interação dos 3, a relação de amizade dos 3 nessa jornada, comprei muito melhor ali algumas mudanças pelo qual o Percy passa, assim, de se tornar realmente mais ousado, de se tornar um pouco mais líder, mais confiante, as próprias atitudes do Groover também, que se modificam um pouco, da própria Annabeth em relação ao Percy, da conexão dela, porque a série vai corrigindo isso. Mas ela realmente acaba precisando de muito tempo pra isso, entendeu? Pra mim, e aí já comparando com o livro, o que o livro consegue ali, com 30% de história de livro, tu já tá conectado, tu já comprou a relação deles e tal, a série precisa ali realmente fechar isso no último episódio, sabe? E isso, assim,
foi prejudicial, mas foi se corrigindo, pelo menos na minha opinião. Eu também acho, eu concordo também. E a série, ela se limita demais, só que eu acho que alguns momentos ela tinha que se soltar um pouco mais. Por exemplo, na própria casa da Medusa, né? Aqui a Medusa, ela simplesmente, ela tem, já vou entrar na parte de desafios que a série propõe, a Medusa, ela tem um déficit muito grande na série, né, cara? Ela é muito facilmente derrotada. Não tem, assim, um desafio, não causa uma tensão dos personagens. Falar, é só não olhar pra Medusa e matar ela. Parece que ela é um NPC andando ali na casa dela. Ela vem andando pra frente, como se não houvesse perigo nenhum pra ela. Os meninos colocam ela invisível e matam ela, como se não fosse nada. Então, assim, foi muito anticlimático pra mim esse começo, justamente por causa disso. E eu acho que isso prejudica a série também no quesito de não prender o telespectador. Se eu preciso chegar no final pra poder gostar da série, cara, mas eu não gostei no começo, velho. Eu já paro ali no começo e pronto. Eu nunca vou chegar na parte que fica boa, sabe? Então você tem que se esforçar um pouquinho pra conseguir chegar no final, pra ir de fato gostar. E eu não tô falando que eu não gostei, tá, gente? Eu gostei bastante da série, na verdade. Só que na hora de passar pano a gente passa, quando não dá pra passar pano a gente fala mesmo. Então, assim, já entrando nessa parte dos desafios, a série, ela não propõe desafios grandes o suficiente. Já vou me adiantar um pouco, não sei se o Rafa quer falar de mais algumas coisas, mas eu vou me adiantar um pouquinho já pra chegar um pouco ali na frente quando eles encontram com Ares. Cara, tipo assim, Ares, ele chega, encontra eles na estrada, né, para eles ali, conversa, etc, né, e oferece um hambúrguer, né, chama pra uma hamburgueria pra conversar sobre o raio de Zeus. E aí ele, entre aspas, se propõe a ajudar, né, dar suprimentos pros meninos e tal, né, só que a única coisa que ele pede é o escudo dele, que ele deixou no parque de Hefesto. Essa é uma parte que eu concordo com o Rafa, né, que eles vão pro Annabeth e o Percy vão pro parque de Hefesto e conversam e tem a famigerada cena do barco, né? E aí, teoricamente, o Percy e a Annabeth, eles ainda estão começando a ser amigos, meio que, né? Eles já estão aflorando essa amizade deles, então é muito estranho pros dois. E eu senti um pouco de falta dessa estranheza, mas eu entendo que são crianças, né? É complicado você lidar um romance com dois atores mirins e cena, fica meio estranho. Mas assim, eles pegam o escudo, né? O Percy teoricamente iria ficar lá, ela pega o escudo de volta e o Hefesto libera o Percy. Quando eles voltam, eu acho que aqui muda um pouco dos livros e eu não gosto tanto dessa adaptação. O Groover, ele troca meia dúzia de palavras com Ares e simplesmente ele tira do rabo que o Ares sabe quem tá com raio e tá acobertando. Aí os três se juntam e falam, então é a Clarice, né? A filha dele. Tipo, dane-se, é a informação que é tirada do rabo, literalmente. Já nos livros é diferente, né? Nos livros, eles pegam a carona do Ares no caminhão, junto com os animais, e aí você tem mais uma interação do Grover que fica faltando, né? Que é ele conversando com os animais do caminhão. Que é super engraçado também. É um momento, tipo, que deveria ser extremamente cômico da série. Que é o Grover conversando com os animais e falando, vamos soltar os bichos aqui, dane-se, tá ligado? Vamos soltar os bichos e fé, no meio da cidade. E enquanto isso, o Percy, ele fala escondido com o Luke, né? Ele usa a ligação por arco-íris pra falar com o Luke. E ambos começam a desconfiar da Annabeth, o que faz muito sentido. Você para pra pensar, alguém roubou o raio de Zeus e ficou invisível. Mas quem é a única pessoa que tem um presente da sua deusa, da sua mãe, que torna ela invisível? A Annabeth. Então você começa a desconfiar da Annabeth. Cara, em momento algum, o Percy ele desconfia da Annabeth. E aí começa um erro da série. Inclusive, eu vou até voltar um pouquinho lá na cena do escudo. Lembra que no começo do podcast eu falei, lembre-se que o objetivo principal e primário do Percy era salvar a mãe. Quando ele tá sendo congelado ali, quando ele tá sendo petrificado em ouro, ele vira pra Annabeth e fala, eu só quero te pedir um último favor, Annabeth. Aí ela vira pra ele e fala, não, claro, eu não volto do Hades sem a sua mãe. Aí ele fica assim, tipo, isso também, né? Eu ia pedir pra você vir me resgatar. Cara, o Percy, ele começa assim, do meio da série pro final, ele cagar pra mãe dele. Ele tá cagando pra mãe dele. O objetivo principal era salvar a mãe. Depois é tipo assim, o objetivo principal é salvar uma cabra. O objetivo principal é limpar o banheiro. Qualquer coisa menos salvar a mãe, pô. Parece que, tipo assim, o último lugar vem a mãe dele depois de um tempo. É bizarro como ele ignora a mãe dele. E aí,
Aqui a gente tem esse negócio, né? Tipo, voltando agora pro caminhão, o Percy ele fala com o Luke junto com a Annabeth. E eles começam a desconfiar da Clarice. Aqui tem essa leve adaptação. E eu acho que isso prejudica um pouco da experiência do usuário, vou dizer assim. Porque eu acho legal essa dinâmica da gente desconfiar do próprio grupo, porque ao mesmo tempo que a gente tá imergindo na série, a gente tá tentando acreditar naquela amizade, ter um pouco de desconfiança, hora ou outra, de um personagem, nos surpreende. Porque se aquele personagem realmente for vilão, você fica, caramba, é isso, eu desvendei o mistério, você tem até aquela sensação de recompensa. Só que se você não desconfia daquele personagem, e ele se torna o vilão, aí já vira um plot twist, você fica, nossa, uau, um roteiro inovador, sabe? Então eu acho que faltou um pouco dessa experiência. Eu entendo o teu incômodo, eu entendo o teu argumento, mas assim, eu não senti esse incômodo, sabe? Eu compartilho dessa ideia de que realmente é interessante quando a gente tem essa questão de desconfiar, essa desconfiança dentro do grupo, eu acho que acrescenta uma camada, mas eu acho que do jeito que a série construiu, ficou crível pra mim, sabe? Eles desconfiarem da Clarice e tal, eu acho que fica coerente, fica interessante com o que eles construíram. Não foi algo assim, esse ponto específico não foi algo que me incomodou. Ainda que eu concordo contigo, realmente, trazer essa desconfiança dentro do grupo acrescentaria algo a mais pra série. Mas não me incomodou, sabe, da forma que foi feito. E que é muito legal, inclusive, na construção da profecia, né? Quando tu percebe que tu fica esperando, porque assim, no livro, a construção da tensão dentro do grupo, ela vem pela profecia, né? Do tipo, olha, um amigo teu vai te trair. E tu tem ali o Grover, que tu fica logo pensando, pô, vai ser o Grover. E depois tu tem a Annabeth meio que se aproximando do Percy e tal, e tu fica pensando que, pô, talvez possa ser ela, que venha atrair ele e tal e tal. E além dessa construção que tu falou, da questão do fato dela ter um boneco deixando invisível, etc. Só que na série eles tinham um pouco, né, dessa tensão, porque a própria construção da lógica do Percy, acho que até no terceiro episódio, justamente, um pouco antes deles encontrarem a Medusa, ele já tira, né, tipo assim, olha, eu te escolhi porque eu imaginei que a gente nunca seria amigo, eu escolhi o Grover porque, tipo, ele nunca vai me trair, algo assim. Então, a forma como a cena é colocada, já tira que realmente possa ser um deles dois que vai atrair o Percy, pelo menos tirou pra mim, sabe, na forma como foi mostrado. E trazendo pro livro e pra série também, eu acho que no livro é legal quando a gente tem essa tensão e no final a gente descobre que é o Luke que traiu eles e tal, que é algo que tu não tava pensando de início, né, que tu não tava esperando. Sim. Na série, eu acho que essa tensão meio que não existe, pelo menos eu não fiquei tanto, tipo, daquela coisa de passar a sensação de que a série tá me fazendo pensar em quem vai trair e quem não vai trair ele, só que, assim, não me incomoda, sabe? A forma como isso é construído e o fato dessa tensão ter sido retirada, eu entendo porque te incomodou, mas eu achei coerente na série, sabe? Então, cara, eu acho que é a falta de dinâmica entre os personagens que talvez cause esse incômodo, sabe? Porque você não tem uma tensão em momento algum do Percy. Parece que chega um momento da série que, assim como ele esquece a mãe, como eu disse, ele esquece da profecia também. Ele só vai lembrá-la no final por conveniência. Sim. E já não perde muito dessa tensão, sabe? Parece que eles só estão vivendo a jornada ali, a Deus dará, digamos assim. Literalmente, né? A Deus dará. Qual dos deuses aí já não sabe. Aí a gente vai entrar num assunto que tem vários pontos fortes e pontos fracos pra mim. Que é justamente o Cassino Lotus. Um dos pontos fortes, que diferencia muito do livro, é o motivo deles irem pra lá. Porque aí no livro, falta o quê? 4 ou 5 dias pra acabar o mundo. Quase que literalmente, né? Vai começar a guerra. E como é dito pra gente na série, da última vez que os deuses entraram em guerra, ocorreu o que no nosso mundo a gente conhece como Segunda Guerra Mundial. Então é algo muito preocupante. E já vamos entrar nesse detalhe posteriormente daqui a pouco. Mas, então faltam 4, 5 dias. As crianças viram uma pra outra e falam, pô, a gente tá cansado, a gente tá com fome, vamos aqui nesse cassino hotel pra comer e dormir? Tipo, isso falta um pouco de urgência e tensão no livro. Já na série, eles têm um motivo pra ir lá, porque eles querem encontrar com Hermes. Aí eu acho uma adaptação legal. Eu acho que a série conseguiu trazer um motivo pra gente ter a introdução de um local que é muito importante pra série Percy Jackson. Muito importante não, né? Mas é importante pra série Percy Jackson, não só nesse primeiro livro, mas nos próximos livros e próximas temporadas da série também. Porque ele é responsável por trazer um dos meus personagens favoritos aí pra série, né? Sou pagar pau do cara.
Não, assim, eu ia até falar isso também, que eu acho legal que a série ela traz algumas justificativas interessantes para certos acontecimentos. Uma dessas é o Cassino Lotus, faz mais sentido eles terem que ir para lá. Uma outra coisa também que eu acho legal é a adaptação que eles fazem já e aí a gente vai comentar, eu acho que ainda, né? Apesar de já tá ficando gigante esse episódio, mas sobre a luta do Ares contra o Percy, porque eu acho que existe uma justificativa e na série ele fala, ó, quem derramar o primeiro, se eu conseguir derramar o primeiro sangue, você vai me devolver o elmo, né, do Hades. E no livro esse papo não existe. Então, tipo assim, depois que o Ares é ferido, ele só capa o gato, entendeu? Aí tu fica assim, ué, mano, ficou com medinho? Foi porque o cara escutou. Então, a série, ela traz algumas justificativas, bem como, por exemplo, a própria situação ali que a gente citou do parque aquático. Eu acho legal o que acontece no livro, eu acho engraçado, eu acho que tem uma coisinha sarcástica ali, que traz uma coisa de história grega, que eu acho bacana, mas eu acho muito mais significativo para a história dos personagens do jeito que acontece na série. Então, assim, como a gente falou aqui, a gente já reclamou de diversas mudanças, mas ao mesmo tempo também teve essas outras que eu acho que somam pra série, entendeu? Sim. E eu acho muito legal também ele saindo, né, com o táxi do Hermes, né, que aqui na série é o táxi do Hermes. E é muito legal, tipo, ver o Percy ali tentando dirigir, batendo, traz um momento cômico e até de interação entre os três personagens. Até porque o Groover, ele fica um tempo sem se lembrar, né, dos personagens. Ele só lembra depois que eles saíram, algum tempo depois. O que é bem diferente também, né, do livro. Mas, enfim, comparações à parte, né, eu acho muito legal isso. O único problema do Cassino Lotus é que é muito curto, cara. Tipo assim, eu gosto do Cassino Lotus, tá? Agora eu vou comparar com o filme aqui, vou trazer comparações com o filme. No filme, eles têm que comer, né? Eles têm que comer pra poder perder a memória. E no livro, é teoricamente pelo ar também, igual na série. Agora, a diferença é que, tanto no livro quanto no filme, eles entram no cassino e Hotel Lotus sem saber o que é de fato. Cara, o que me revoltou na série foi o Percy botar os pés no negócio e falar: ah, esse aqui a minha mãe me falou quando era criança. As pessoas que comem a flor de lótus perdem a memória. Cara, dá vontade de levantar a mesa assim na hora de jogar. Ah, que raiva! Cara, e isso não é só no Cassino Lotus. Isso foi uma reclamação, inclusive, geral, pelo que eu vi na internet. Mano, eles sempre descobrem tudo. Não tem o mistério do perigo que tá rondando. Enquanto isso, aí novamente vem, né? Enquanto isso, eu acho que é bem realizado em um momento, por exemplo, como o da Medusa, porque eu acho que, apesar de eu concordar completamente contigo, que eles derrotam a Medusa como se ela fosse uma merda, como se ela não fosse um nada, né? O que pra mim é muito mal feito, é muito anticlimático, é muito ruim. Por outro lado, eu acho que o fato deles saberem logo de início que eles estão falando com a Medusa traz uma coisa manipulativa da Medusa e é muito legal. Até uma tensão, né? Traz uma tensão da manipulação dela que é muito legal. Até o momento em que ela se vira contra eles e eles derrotam ela daquele jeito ridículo. Mas, ao mesmo tempo, em outros momentos, tu tira a atenção. Tipo assim, a revelação no momento da Medusa, ele coloca atenção. Porque coloca aquela coisa do caralho, eles já sabem que é ela já sabe quem são eles, então que cacete vai acontecer? Principalmente pra gente que já leu o livro e sabe que é diferente, fica aquela coisa do, opa, mudaram um bagulho aqui, como é que será que eles vão desenvolver essa história, esse acontecimento? Já nos outros momentos, como tu citaste no Cassino Lotus, tu tira a atenção dos acontecimentos, sabe? Tu tira porque tu perde o mistério, tu perde aquela coisa deles descobrirem no meio da cagada o que realmente está acontecendo e como realmente eles podem se livrar daquilo, sabe? E isso prejudica em muito algumas situações ali da série, sabe? De verdade. E aí a gente entra no que pra mim é o mais anticlimático da série e é o motivo de, desde o começo, eu estar falando que falta ousadia na série. Bem, como eu disse, da última vez que os deuses entraram em guerra, ocorreu a Segunda Guerra Mundial no nosso mundo. E quando os meninos eles recuperam a memória, recuperam entre aspas, né? Porque o Percy e a Annabeth, eles nunca perderam a memória porque estavam juntos. Isso eu acho até legal, né? Porque mostra, tipo assim, que a união faz a força e tal, dá um vínculo de amizade que vai se construindo no decorrer da série, né? E eles percebem naquele momento, quando eles recobram um pouco da memória que foi perdida, que o tempo passa diferente. E é tudo compartilhado pelo ar. Eles não precisam comer necessariamente nada. E eles se tocam de que passou dias, já se passaram dias. E aí eles saem de lá
né, com o táxi do Hermes, depois da Annabeth, inclusive, dar mais um indício, que pra mim é um indício de que ela provavelmente roubou o raio de Zeus. Porque ela rouba o próprio deus Hermes, ela rouba a chave do Hermes, tipo dane-se. Só que ele sabia que ela tava roubando, né? Mas enfim, eles saem, o Percy chega até a Miríade e ela fala pra ele que ele chegou atrasado. O solstício já aconteceu. Cara, vamos lá. Se os deuses entram em guerra e o mundo sofre os efeitos disso, você não tem a série noticiando isso em momento algum pra gente. Essa urgência, tá acontecendo uma guerra mundial, é uma bomba nuclear sendo explodida, sei lá ou então os soldados estão brigando, ou furacões, maremotos, terremotos, tempestades. Não tem nada dessa urgência que os livros trazem pra gente. Durante o caminho, quando as crianças estão indo pro cassino e Hotel Lotus, começam a ter esses presságios da guerra dos deuses. E quando eles saem, falta um dia, se eu não me engano, né, pra acontecer o solstício. O Percy, ele sai antes. Na série, ele sai depois, ele sai atrasado, ou seja, já tá acontecendo a guerra. Só que no mundo real, tá todo mundo dane-se, tá ligado? Os animais estão soltos lá em Los Angeles. Tipo, tá tudo normal, não aconteceu nada demais. Isso falta muito, isso peca demais, porque lá na frente, nos próximos livros e nas próximas temporadas, isso vai aumentar de tamanho, a escala vai ser maior. Se a gente viu que a briga entre deuses causa uma guerra mundial no nosso mundo, o que seria uma briga entre deuses e titãs? Então isso vai ficar, claro, sem spoilers aqui das próximas temporadas e livros, entendeu? Mas só pra deixar na mente de vocês. Então assim, falta um pouco dessa ousadia, falta um pouco de saber mesclar o que, novamente, Percy Jackson, o livro, faz muito bem, o Rick Riordan traz muito disso, que é mesclar o mitológico com o moderno. A série consegue fazer bem no sentido, por exemplo, do Ares. Como é que o Ares incita a guerra? Ele fica fazendo post provocativo e polêmico no Twitter, o que eu achei muito legal, inclusive eu ri pra caramba nessa cena, que ele fica no celularzinho lá mexendo no Twitter brigando com os outros. Então assim, a série ela traz assim essa adaptação ao mundo moderno, de certas formas, só que ela não consegue mesclar a mitologia com o nosso mundo. Então peca bastante nisso, e aqui, quando o Percy e os amigos chegam atrasados, isso fica bem explícito, que a série ela vai direto pro mitológico. Ela não quer saber de lidar com os personagens humanos e as suas atividades humanas e corriqueiras. E eu acho que falta muito disso. Cara, então assim, já encaminhando aqui pra gente, se esse episódio já tá bem mais comprido do que a gente costuma deixar, né? É homenagem ao teu retorno, a gente faz um episódio maior. Mas, como tu mesmo falou, cara, realmente, se a gente quisesse, a gente poderia ficar 5 horas, 7 horas aqui discutindo fácil. Mas assim, pra encaminhar pro final, eu quero falar dos 2 últimos episódios. Primeiro, que eu acho que tu concordas comigo, que o penúltimo episódio é o melhor da série. E aí, com certeza. Eu acho que esse fato, e que eu acho que muita gente, pelo que eu vi de comentários na internet e tal, concorda que o penúltimo é o melhor, e aí ele fecha bem o que a gente tá comentando aqui. É o episódio onde a gente tem mais tempo de interação dos 3 juntos, a gente tem acontecimentos que tem peso dramático, ou seja, o Percy, tipo assim, tu vê o perigo, e aí eu sei que tu vai reclamar do Hades, mas antes da gente chegar no teu incômodo, eu acho que existe ali, pelo menos na conversa entre eles, tu vê que o Percy percebeu o perigo das manipulações que ocorreram, sabe, com ele, tu percebe que ele fica tenso, tu percebe o incômodo da situação, o fato de, tipo assim, eles fugindo ali dos Cerberus, tu percebe que existe também uma tensão ali naquela fuga, sabe? Eu tava assistindo até com a minha noiva e ela gostou, no final, terminou o episódio, ela falou, pô, finalmente eu fiquei tensa, porque ela ficou tensa com eles fugindo, né, do Cerberus ali. E tem tempo pros personagens desenvolverem aquela situação, porque o episódio, em sua grande maioria, ele se passa no inferno. Tudo bem que ele... No inferno não, né? No Hades ali, no caso, porque a gente não tá falando de uma mitologia cristã. Mas ele se passa ali no Hades. E isso é muito bom porque os acontecimentos, eles parecem fluidos, sabe? Parece que tu realmente tá um acontecimento levando ao outro de forma paulatina, de forma orgânica, de forma lógica, entendeu? E esse episódio, ele tem várias mudanças também, cara. O próprio início ali, quando eles entram naquela parte do colchão, que inclusive a gente... pra quem não sabe, o cara que faz ali o vilão, né, daquela loja de colchão, digamos assim, que é a entrada da passagem secreta, digamos, pro Hades, é um ator que fez o Cavaleiro do Apocalipse Morte na série de Supernatural. Eu achei muito legal ele estar aqui, apesar de que eu queria que talvez dessem uma participação e um personagem, assim, maior pra ele da saga, porque eu gosto muito desse ator.
Mas... Inclusive, outra informação aí é de que nos filmes de Percy Jackson, o mesmo ator interpreta o Caronte lá nos filmes. E aqui ele volta, só que com outro papel. E aí, cara, assim, existe uma organicidade, sabe? Nesse acontecimento. Ah, e uma coisa só que eu quero trazer é que, mano, que decisão imbecil do Grover de colocar a porcaria da pérola no bolso. Porque no livro, eles só recebem 3 pérolas. Na série, eles recebem 4. Dá pra todo mundo sair de lá, né? Os 3 e a mãe deles. Cara, na hora que o Percy dá uma pérola pra cada um, e o Grover guarda no bolso, eu virei pra minha noiva e falei, na hora, ele vai perder essa merda. A porra do bolso não tem zíper, não tem cacete nenhum. Qualquer virada de cabeça pra baixo que ele der, qualquer quedinha, essa porra vai sair do bolso dele. Aí ele é engolido pela porcaria do Cerberus, mete a mão no bolso, oh meu Deus, cadê a pérola? Eu falei, nossa, né? Não, que grande surpresa tu perder essa merda. Cara, é uma outra pausa até pra falar sobre isso, cara. Tipo, é completamente irrelevante essa mudança, né? De 3 pra 4 pérolas. Porque não mudou nada. Nada. Eu acho que, assim, deveria ter, de repente, algum peso. Eu acho que era pra trazer algum peso, tipo, putz, o Grover falhou de novo, ou fez alguma besteira, mas, enfim, não acontece. Não mudou sabe? nada. Não tem relevância. Não tem relevância. Mas, assim, o ponto é, de modo geral, eu acho que esse episódio, ele reflete tudo aquilo que a gente tá falando. Ele basicamente faz diferente todos os pontos que a gente estava reclamando. A edição é melhor, a fluidez do episódio é melhor, a interação dos personagens tem mais tempo de ocorrer, os momentos de tensão realmente tem mais tensão atribuída, entendeu? Com exceção ali, talvez, justamente deles resolverem a cena, né, dos colchões de água, porque eles também resolvem de qualquer jeito, facilmente e tal. Mas, enfim, eu acho que por isso ele é o melhor episódio da série, cara, sem dúvida nenhuma. Fora que ele termina muito bem, né, porque o gancho dele do Percy voltando ali, descobrindo um monte de coisa, sacando um monte de coisa, inclusive, novamente, né, Percy Sherlock Holmes aqui, porque puta que pariu, o moleque, na série, no livro, né, no caso, teoricamente ele precisa da Annabeth, não só porque, enfim, né, pela ligação que eles desenvolvem, mas também porque ela é a mais inteligente do trio. E aí, na série, foda-se, mano, ele é... Ela fica um pouco escanteada junto com o Grover, né? Tipo, ele vira um puta detetive, assim, um puta sacador das coisas, sabe? E aí, enfim, mas o final quando ele saca tudo ali e ele foge no Hades e ele cai ali na praia, um puta gancho do Ares chegando, daquela narração no fundo e tal, e aí tu preparando pro combate deles, porra, mano, muito foda. Realmente o melhor episódio de longe da série. Cara, eu vou só fazer uma crítica rápida aqui, como eu falei, existem muitos atores que estão bem aqui, como o próprio elenco principal, né, que foram bem adaptados. Eu digo assim, não foi idêntico, né, mas os atores entregam boas atuações e isso faz com que dane-se. Eu, sinceramente, eu não me importo, tá? Eu, Lucas, não me importo desse tipo de adaptação, contanto que seja fidedigno ao caráter do personagem, às motivações do personagem. Mas não dá pra tancar, não dá pra aguentar aquele Hades estilista de moda, cara. Perdão que eu tenho que falar. Quando é pra falar, a gente fala. Cara, o Hades chegando todo amiguinho, todo negocinho, assim, todo jeitosinho. Enfim, não dá pra aguentar, cara. E aí o Hades chega querendo amizade com os meninos. Tipo assim, não mostra uma imponência do rei do Hades, né? O rei do reino de Hades, no caso, né? O rei do inferno, pronto. Entendeu? Não mostra imponência, cara. Hades era pra ser um ameaçador. Não ameaçador porque ele não é necessariamente mal, mas, poxa, é alguém que é o guardião do Tártaro, que é onde os titãs estão presos, principalmente Cronos, que é a verdadeira ameaça. Pô, se o Cronos escapa dali, bom, o Hades faz amizade com ele também e fé. O cachorro do Hades causa mais medo e pânico do que o dono. Tudo bem que tem alguns cachorros na vida real que causam mais medo que seus respectivos donos também, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas enfim, críticas à parte, só queria desabafar, tá? Foi só um desabafo. Cara, pior que eu entendo a tua reclamação também, mas, cara, eu confesso, eu estranhei. Cara, quando ele vem andando, fiquei... O que tá acontecendo? Não dá nem pra reconhecer, né? Você fala, quem é esse personagem que tá vindo? Aí quando ele assim, vocês me conhecem, eu conheço vocês, eu falo, mas nem ferrando. Nesse ponto, eu acho que essa foi uma mudança, por exemplo, assim, eu digo que não incomodou no sentido de se eu analisar só a série, eu acho que tudo bem. Mas se eu comparar
com os livros e até mesmo com os filmes, aí já me incomoda um pouco, porque, cara, tudo bem, você traz uma disrupção ali com o personagem e tal, mas, mano, tem certas coisas que eu acho que elas têm que estar voltadas para nossas expectativas, assim. Tu espera que o cara que faz o rei do reino dos mortos seja um cara puto da vida, muito foda, muito, sabe assim, tipo, que dá medo. O Hades aqui, ele não dá medo. E no livro, e até no filme um pouco, apesar do filme ele ser muito mais bonachão e tal, mas ele é ameaçador. E no livro também. No livro ele recebe o trio, porque na série, inclusive, eles também mudaram isso, né? A Annabeth, ela sai antes, ela fica presa ali no campo dos Asfódoros. E no livro isso não existe, mas eu gostei até dessa questão na série. Traz algum tipo de peso de trauma, assim, de questão mais pessoal pra Annabeth que tava faltando, né, ali. Apesar de não ser tão desenvolvido. Mas eu acho que eu prefiro a abordagem do livro. Daquele personagem que realmente tá puto da vida, que é ameaçador, sabe, que realmente é aquela coisa da coragem, cara. Tu sente no livro, quando eles chegam lá, que, mano, o Hades, ele vai matar eles três, cara. Ele pode muito bem matar esses três. E na série, eu acho que tu sente o peso das revelações, mas eu não sinto uma ameaça vinda do Hades, sabe? E eu senti falta um pouquinho disso. Não me incomodou tanto, mas eu me senti um pouquinho de falta. Mas assim... Tanto quanto o Hades fala assim pra eles, me peçam proteção. Cara, não parece que o Hades consegue proteger nem ele mesmo, sinceramente. Vamos ser sinceros? Não parece. Eu acho que os personagens aqui, cara, na série, eles vão muito mais pra um lado de ameaça pela conversa, digamos assim, ou seja, pra tentar trazer aquele tom de manipulação e tal, do que necessariamente pela ameaça física. E isso precisa mudar, porque Percy Jackson é uma série de livros e é uma história que depende muito também desses momentos de ameaça física. Então, se você não traz momentos de ameaça física interessantes, eu acho que perde um pouco da potência, sabe, da história. E aí, indo justamente para esse momento de potência de história, vem a luta com Ares, que eu acho que pra mim no livro é uma das coisas que eu mais gosto, é uma das cenas que eu mais gosto do livro. E aqui, tu não gostou, né, cara? Eu acho que é uma cena que ela sofre da rapidez com que ela é apresentada. Porque a cena em si, eu confesso que eu acho bem realizada. Pra mim, pelo menos, tá? Eu gosto da luta, eu gosto da coreografia, eu gosto do enfrentamento deles, eu gosto da forma como o Percy, ele é desafiador, assim, no sentido de ser impertinente mesmo e tal. A forma como essa diferença, assim, de tamanho, de força, de poder do Ares pro Percy, sabe? Eu gosto de tudo isso, de verdade. Só que é muito rápido, cara. Tipo, realmente, toda essa imponência, ameaça, ela começa ali, quando tu começa a sentir esse medo pelo que pode acontecer com o Percy, a luta acaba. Aí vem aquela cena, né, que é muito tipo o Percy levantando uma onda gigantesca e o Ares olhando, tipo, ele não é doido, ele tá me vendo. E aí, a realidade é que quem ganha essa luta é Poseidon, né? Papai chamou, né? Entendi. Exatamente. Papai ama, papai cuida. Então, assim, eu gosto da cena, mas ela é muito rápida. Esse que é o problema dela. Pra mim, o único problema dela é esse. Ela é rápida demais. Então, essa cena, ela sofre da síndrome de adaptação de livros. Porque é aquilo que eu falei no começo. No livro, você tem a descrição da batalha, a descrição do campo que eles estão lutando, o movimento dos personagens, as armas, como elas estão brilhando, e tudo isso, sabe? Então, isso come páginas, né? Você precisa de várias páginas para poder descrever tudo isso. Já quando você traz isso para um recurso audiovisual, como eu falei, você perde muita folha. Você já, resumiu 2 folhas ali só por ter mostrado uma cena. Se você tirou foto da cena e mostrou assim, um slide da cena, pronto, já foi 3 páginas do livro. Só aí. Então, acho que assim, foi bem adaptado no sentido de trazer até uma certa desculpa pro Percy ganhar, como a gente já tinha até comentado aqui antes, né, do podcast. Trouxeram até uma boa desculpa pro Percy vencer a batalha contra o Ares, que essa desculpa não tem nos livros, mas ao mesmo tempo foi muito rápido. Isso torna meio que anticlimático, porque, cara, o final do penúltimo episódio, ele conserta muita coisa que a série peca no decorrer do seu desenvolvimento. Por exemplo, o Percy criancinha, ele não sofre bullying,
a gente não sente isso, pelo menos, né? Sofrer, ele sofre. Ele não chora, ele não sofre pela ausência do pai, por ter sido criado só com a mãe meio que tentando salvar ele, só que ele não entende isso, acha que ela só tá querendo abandonar. No penúltimo episódio, começa a cair por terra tudo isso. E é nos mostrado que o Percy, ele chora, ele sente, ele sofre. A mãe dele, então, muito mais, porque ela sabe da verdade, só que tem que mentir pro filho. E aí chega o Poseidon. E aí, cara, esse jogo de câmeras é muito bom. Porque o plano, ele tá fechado na Sally Jackson, né, na Virginia Cool, que é a atriz que faz a Sally Jackson. E aí, ela... Perdão aqui, só pra fazer uma crítica rápida, uma piada também. Diabos de oferenda é essa que ela acende um fósforo e coloca no milkshake? Que merda de oferenda é essa pra Poseidon? Mas enfim. E aí Poseidon chega e, cara, a câmera vai ampliando, e aí aparece finalmente o ator que faz o Poseidon, que é o Toby Stephens. Cara, ele começa a falar com ela, perguntar por que ela não leva ele pro acampamento, por que ela quer cuidar dele, e ela começa a explicar os motivos dela. E aí, caramba, você começa, tipo, sentir, sabe? Coisa que no livro a gente não tem. O livro a gente tem no começo da história. Aqui a série, ela faz o contrário. Ela nos mostra no final. Ela tenta causar esse impacto no final. Mas, cara, é tão boa essa cena, é tão boa. E aí ela vira pra ele e fala: você quer ir lá falar com ele? Eu sei que é proibido, mas pelo menos só ouvir ele de longe, alguma coisa assim. Cara, aí o Poseidon começa a falar: não, mas um dia eu irei. Quando ele souber quem ele é. E, cara, aí a cena corta. Aí a edição trabalha muito bem. Esse picote que a gente fala, né, de cortar seco de uma cena pra outra, aqui a edição trabalha o que ela não fez na série inteira, ela faz aqui, nessa cena. Que Poseidon começa a descrever quando o Percy souber quem ele é, quando ele, tipo, se assumir como semideus, o que ele nasceu pra ser, nesse dia Poseidon vai estar lá. Aí, cara, ele vem se levantando e os meninos vêm, tipo, se reunindo com ele. E aí ele puxa a espada olhando pro Ares, o Ares puxa a espada dele e eles partem pra batalha e acaba o episódio. Cara, que final incrível! Minha nossa senhora, que final bom! E aí vem a batalha. Eu acho que é por isso que a batalha contra Ares é tão anticlimática. Porque você tem um hype tão grande no final do episódio pra durar 2 minutos de cena. E ainda tem, em pausa ainda pra falar, do retcon, que é outro momento que eu odeio na série. Cara, no meio da batalha contra o Ares, eles me mandam um retcon pra falar que, o Luke treinou com o Percy, ensinou pra ele a lutar. Pelo amor de Deus, sério, tem tanto momento bom pra você fazer isso. Você acabou tão bem o outro episódio pra começar assim o último episódio, velho. Tipo, não faz sentido essa escolha de cenas num momento bem clímax da série você colocar o retcon, cara. É uma péssima decisão, tá? Uma péssima decisão. Mas é importante pro último episódio porque o Luke ser o traidor e o ladrão de raios é o grande plot twist da série, dos livros, etc. Só que não exploraram o Luke lá atrás, e em algum momento tem que explorar, né? E aí, justo o momento que escolhem é durante a batalha contra o Hades. Cara, mais uma vez, questão de edição, né? Acho que a série, de modo geral, ela não teve escolhas em vários momentos muito bem acertadas quanto à edição. Apesar de eu gostar de trazerem esse retcon, né, como tu chamaste, de demonstrar que eles treinaram, que tem essa interação entre eles, porque justamente dá peso para um pouco mais de peso para essa revelação final. Fora que eu tinha reclamado, inclusive, com a minha noiva, eu falei, cara, pra mim a atuação também do cara que faz o Luke não tá muito legal, ele tá muito palerma, ele tá muito qualquer coisa, assim. E aí, nessa cena da luta, deles treinando, e na última, aí foi que eu olhei, aí eu falei assim, no meio da cena, cara, eu pausei, olhei pra minha noiva e falei, onde é que tava essa atuação? Entendeu? Onde é que tava esse cara? Tava nos primeiros episódios, saca, velho? Pô, eu acho que foi aquilo que você falou sobre, parece que a série foi gravada de maneira linear e os atores vão se soltando quando vai acabando a série mesmo. Eu até brinquei que, tipo assim, no making of, né, no documentário, eles falam que teve um cara que foi chamado pra ser tipo um treinador dos atores, sabe? Tipo uma direção de atores. E eu falei, cara, esse cara realmente ele só chegou depois do segundo episódio. Gravaram os 2 primeiros episódios e falou, mano, isso aqui tá uma merda. Bora chamar alguém pra treinar essa galera. Porque isso pode ser, mano, porque, sei lá, velho, tipo, a atuação, pra mim, pelo menos, melhora muito a partir do terceiro, mas principalmente o último e o penúltimo. Aí, só que eu entro naquela coisa, né? A atuação melhorou ou eu me acostumei com eles? Fica a dúvida. Mas eu acho realmente que a atuação melhorou. O Percy, ele, até na cena que eles... Acho que no penúltimo episódio... Não, no último episódio. Quando eles estão na cabana ali e tal, né?
E aí o Walker Scobell, ele atua com os olhos, cara. E eu me senti muita falta disso em diversos momentos, sabe? Da série, assim, logo no início, entendeu? Mas enfim, entre essa questão do retcon, eu acho que ela é interessante, tem propósito dela, mas realmente, talvez ela não tenha tido o seu melhor momento pra ser inserida ali. Inclusive, eu achei até que, tipo, no livro, o Percy, ele consegue fazer tipo um desarme lá, que o Luke, ele ensina pro Percy, né? Inclusive, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele usa até esse desarme na luta contra o Ash, mas eu posso estar falando besteira. No livro, no caso. E eu até achei aqui, eu falei, beleza, eles vão mostrar esse flashback, que é pra mostrar o Percy aprendendo esse desarme, e agora ele vai usar contra o Ash. E ele não. Eu fiquei, ué, mas por que inseriram aqui então? Exato, assim, é. não faz sentido. Não muda, né? A coreografia da luta contra o Luke lá no passado não é a mesma contra o Ares. Inclusive, como eu já até tinha falado antes da gente começar, né? A luta é meio unilateral, né? De um lado é o Ares batendo e do outro o Percy apanhando, né? É isso aí. Então, vamos para nossas notas? Nota 10, não tem jeito. Sou muito fã. Ai, passo pano. Cara, eu vou ser crítico aqui, tá? Eu vou ser sério. Por mais fã que eu seja, a série entregou o service que eu queria, né? Sou fã, quero service, famigerado meme. Mas eu tenho que admitir que tem seus erros. Eu espero que volte melhor pro seu segundo ano, porque entregou muita coisa boa. E se a atuação ela continuar nesse crescimento, né, nessa crescente que a gente viu, então o segundo ano ele vai melhorar consideravelmente. Que venha mais de monstros, né? Vamos conhecer novos personagens, vamos nos deslumbrar com o CGI magnífico, principalmente no segundo livro, que melhora ainda mais com as aventuras do Percy e da galera. E para esse primeiro ano de série, eu acho que o começo foi muito fraco. Lá pra meiuca, a gente viu bastante das fraquezas da série, dos pontos fracos dela, mas também viu um pouco melhor dos pontos fortes, da adaptação que ela trouxe pra gente. E no final, aí eles deslancharam, trouxeram atuações muito boas, né, de todo mundo, até do Poseidon, do Zeus também, que posso pra falar aqui sobre o Lance Reddick, que vai fazer muita falta também, é um ator muito bom. E você vê finalmente a imponência, né, de algum personagem. Pô, Zeus bota medo. Finalmente alguém bota medo. Zeus bota bastante medo. E você vê também a atuação do Percy e do resto do elenco. Mas, como eu já falei, falta um pouco de desenvolvimento dos outros personagens ao redor. Eu sinto que a série focou muito só no Percy nesse primeiro ano de série. Então por isso, cara, eu vou dar uma nota 7 de 10. Tô sendo bom, tá? Tô sendo bonzinho. Cara, eu vou acompanhar o relator, vou dar 7 de 10, mas concordo. Se fosse uma série com um outro nome, adaptação de uma outra história, a minha nota provavelmente seria menor. Tem muito aqui a questão do fã, sabe? Querendo também não ser tão cri-cri, tão escroto assim com a adaptação que ele esperou tanto, sabe? Que ele aguardou tanto pra assistir. Mas eu confesso assim que, principalmente pelo início, como a gente falou, a série ela vai melhorando bastante e tal. E eu acho que os 2 últimos episódios, em especial o penúltimo, melhoram muito, né? Ela termina muito melhor do que ela começa. Mas eu entendo se realmente tiver alguém assim que largou no início ou que desse uma nota menor. Porque tá faltando, cara. Tá faltando o potencial que a gente sabe que Percy Jackson tem pra entregar. Tá faltando, mas eu espero assim, eu tenho fé de que o Rick Riordan, principalmente, a Disney, eles, sabe, vão ouvir as reclamações dos fãs. Até porque as reclamações que a gente teve aqui, cara, que a gente desenvolveu, né, em mais de uma hora de conversa, mas muitas delas eu ouvi também, eu li também na internet, sabe? Falta de tensão, falta de consequência para essas situações, resolução de perigos muito facilmente, eles saberem de tudo no momento em que começa a acontecer, sabe, etc, etc. Todas as reclamações que a gente trouxe aqui, a galera também trouxe na internet, então foram reclamações gerais. E eu espero que eles melhorem, que eles olhem com carinho pro potencial que eles têm em mãos, pros fãs, sabe? Que eles conquistaram agora, e principalmente pros que já faziam parte, né, dessa saga aí, e já acompanhavam essa saga, em que eles melhorem esses pontos pro próximo ano.
Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado àqueles que ficaram conosco até o final do episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, a depender da plataforma na qual você esteja nos ouvindo. Não esqueça de seguir lá no Instagram, @Triângulo Nerd. Postamos lá a programação semanal, os episódios que serão lançados, tá? Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Até a próxima, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. O Rick Riordan, então, ele veio aqui, né? Depois, assim, a série, ela teve... Vou refazer. Ele veio aqui. Veio aqui? Que eu... Nossa, a gente vai perder um tempo aqui pra falar sobre o Cassino White Lotus. Porque ele tem pontos fortes e pontos fracos, tá? Eu acho que um dos principais pontos fortes é como eles adaptam o motivo das crianças irem pro White Lotus. Porque no livro, cara, não faz sentido. Faltam o quê? 4 ou 5 dias pra acabar o mundo, né? Pra começar a guerra. Oi. Só um detalhe. Você sabe que o nome do cassino é Cassino Lotus, né? White Lotus é o nome da série da HBO, tá? Só pra gente... Perdão aí, perdão. Aqui. Cassino Lotus. Vou refazer. Corta o White ali na edição. Perdão aqui, só pra fazer uma crítica rápida, uma piada também. Que diabos de... Minha palavra? Tá, lembrei. Isso é tudo, pessoal.